Olá, estamos de volta com mais um Câmara 70 anos. O objetivo desse programa é contar a história do Poder Legislativo de Araçatuba, que está completando 7 décadas da instalação de sua primeira legislatura. Recebemos hoje o administrador de empresa e ex-vereador Ney Giron, a quem desde já eu agradeço pela presença. Obrigada, Ney, seja bem-vindo. Eu que agradeço voltar a uma casa que eu entrei há 21 anos atrás e eu até brinco, e 21 quilos a menos, né? Ney Giron foi eleito vereador aqui de Araçatuba por 3 vezes, né, Ney? Participou da 12ª, da 13ª e da 14ª legislaturas, entre os anos de 1997 e 2008. O que o motivou ao exercício da vereança, Ney Giron? Primeiro que eu já tinha tido experiência em família. Meu pai foi vereador por 2 vezes, não aqui em Araçatuba, mas num município pequeno que chama Marinópolis. É perto de Jales, Santa Fé do Sul, aquela região. Daquela época que vereador não ganhava nada e não era profissão, tá? E foi logo que abriu o município, que era um distrito de Pereira Barreto. Então eu já tinha visto isso, não que isso... a minha mãe era contrário, porque... política sempre teve aquela troca, as pessoas pediam, né? O eleitor, infelizmente, até hoje, isso foi tanto tempo. E depois eu acabei me candidatando a primeira vez na eleição de 96, né? Mas em outras eu fui sempre convidado, talvez por ter uma certa popularidade, desde 88, depois, se não me engano, em 92, eu sempre recusava. E a gente percebe que pessoas assim, que poderiam ajudar muito o poder público, acabam, por esse motivo, não se expor. Aí, em 96, eu falei, vou ver o que dá. E acabei sendo um dos mais votados, né? Foi ter uma surpresa, porque a gente até achava que... Porque eu nunca fiz campanha, nunca gastei dinheiro, nunca fiz campanha assim, muito barulhenta, com grandes recursos. E acabei, falei, a gente pensa que vai mudar o mundo. Infelizmente, o sistema te trava, entendeu? Então, foi um desejo de melhorar a vida da minha cidade. Mas eu acredito que ao final dos 12 anos que eu fiquei nessa Casa de Leis, eu fiz bem o meu trabalho. Então, eu saí de cabeça erguida. Qual foi a principal bandeira do vereador Ney Giron aqui na Câmara Municipal de Araçatuba? Foi o esporte? Não, o esporte me popularizou ainda mais, tá? Porque eu já tinha sido, através da minha empresa, patrocinador das camisas do A em 2000. Antes, nós tínhamos o futebol de salão aqui, que era muito forte, do Corinthians. O Corinthians aqui se chamava Corinthians Chevrocar. E eu batia minha bolinha no futebol amador e eu via no esporte um meio de divulgar a minha empresa de graça. Era uma estratégia. Então, a gente estampava a logomarca da minha empresa em vários clubes, em vários times amadores. Isso, sabe, fortaleceu ainda mais. Uma estratégia de marketing. Mas não foi para a empresa e nem pensava em política, entendeu? Mas não foi. Eu tinha sido diretor do SECA, como funcionário, quando eu era funcionário de uma empresa, ainda bem jovem. Depois abri minha empresa, passei a ser diretor da ASSIA, né, da Associação Comercial, como um ex-mirim, que eu comecei a minha vida como mirim. E eu digo, até hoje, eu sou o mirim mais velho, porque eu sou da diretoria da Polícia Mirim faz muito tempo. Então, eu fui ligado, conselheiro do Corinthians, que era um clube aqui de Araçatuba, que era o mais popular. Então, eu sempre tive, assim, uma atuação como empresário, esportista. Minha família é muito grande. Meu pai, eles eram 15, minha mãe 12, 13. Então, aqui em Araçatuba, todo mundo é um pouquinho parente do Ney Giron. E eu acredito que eu podia, através desse trabalho, desse conhecimento, oferecer alguma coisa pela minha cidade. E foi o que eu tentei fazer. Bem, no acervo digital do Poder Legislativo de Araçatuba constam 97 projetos de lei, 21 projetos de decreto legislativo, 19 de resolução, 2 de lei complementar e uma proposta de emenda à lei orgânica do município de sua autoria. Sem contar, é claro, as indicações, os requerimentos e as comissões parlamentares. De tudo isso, Ney Giron, o que marcou os seus mandatos aqui na Câmara?
A gente procurava fazer aquele trabalho, né, do pinga-pinga, né, do dia a dia, porque a gente tinha uma assessoria na Câmara e eu não era vereador de profissão, porque ser vereador não é profissão. Então, o pessoal tinha que trabalhar. Eu colocava cotas, metas. Então, a gente tinha mês que a gente fazia 300, 400 indicações. E a gente pedia para as pessoas, tenho que recapear tal rua. Por exemplo, hoje, se fosse fazer, eu ia fazer 5.000 por dia, porque Araçatuba está bem esburacada, está bem descuidada. E naquela época, não eram tantos os problemas, porque nós tínhamos um problema muito sério, que nós tínhamos 14 bairros que não eram asfaltados, que o Maluf acabou asfaltando na administração de 2000 a 2004. Então, eu colocava metas para a assessoria, porque mudou. Às vezes a gente tinha 3, às vezes tinha 4, falando, não quero nem saber, eu quero que vocês me tragam os problemas da cidade. E eu tinha uma máquina de vídeo, aquela grandona, V7, se não me engano, que eu usava para lazer, para meus filhos pequenos, minha filha, que por sinal é jornalista, você conhece, que vai na TV Tem. Então, era uma coisa para gravar a imagem familiar dos meus filhos. Passar tempo em família. Eu passei a usar aquilo, no meu primeiro mandato, eu fui o vereador mais votado com a professora Germínia, com quem eu respeito muito, é uma pessoa maravilhosa, foi das administrações aqui da cidade que mais fez escola. Mas eu tinha um gênio forte e o professor Silvio também. Então a gente tinha alguns embates. Embora tenha sido eleito, eu resolvi fazer oposição. O comitê de campanha foi num prédio que eu tinha do lado da minha empresa. Falei, não, eu não quero nenhum cargo em prefeitura. E esse foi talvez um acerto, que depois eu acabei indicando, e sempre indiquei pessoas assim, olha, pessoa certa para o lugar certo, se não desenvolver o trabalho, vai embora. Então eu saía com essa câmera de vídeo, filmando tudo que era errado, lixo, buraco, e o sistema da câmera não era. Hoje a gente vê o jornalismo praticamente, naquela época era embrionário ainda, né? Não existe, hoje a TV Câmara, ela se compara e não deixa nada a desejar com qualquer emissora de televisão. Então o que eu fazia? Era aquelas fitas grandonas ainda, né? Não sei se fita VHS, e colocava num sistema aqui, e eu saía filmando. Eu lembro bem que eu cheguei a comprar uma área, lá hoje é um condomínio Santa Fé, e era uma estrada estreitinha, e o pessoal acreditou naquilo, e hoje é um dos pontos turísticos de Araçatuba, e era problema, chovia, não ia, o mato tomava conta, buraco, e eu batia. O problema do lixão antigo aqui, que eu me lembro até que eu fui um dia com o Antônio Soares, né, dos Reis, se não me engano, e ele falou, Ney, vamos lá, eu queria fazer uma matéria pelo jornal, eu falei, eu vou filmar, e era uma forma de cobrar. Então eu me sinto um pouquinho o pai dessa ideia, porque aquilo incomodava, porque e era transmitido pela TV, e a administração, o que eles faziam? Eu dizia, se não corrigir, se não consertar, eu vou fazer de novo, vou mostrar até cansar. Então, de todos esses trabalhos pequenininhos que talvez que melhora a vida talvez não de uma comunidade inteira, mas se melhorar de uma rua, de uma pessoa, de uma família. Então, tudo isso e outros projetos, por exemplo, eu criei um projeto na época chamado Médico em Casa, que não existia o PSF. E conversando com o prefeito, e na época existia uma dúvida se o vereador pode obrigar o prefeito a fazer algum tipo de serviço que não existe. Então é o chamado projeto Autoriza. Então autoriza o prefeito a fazer, ele faz se ele quiser. Então o prefeito Maluf Neto, ele me chamou e falou, olha, está sendo criado um programa, chama Programa de Saúde da Família. Eu vou usar o seu projeto, e Araçatuba foi uma das cidades pioneiras nesse projeto. Então eu me sinto um pouquinho pai, mas não é por questão de vaidade, não. É questão de orgulho mesmo, de saber que começou aqui em Araçatuba um projeto piloto. Agora, de todos os projetos, com certeza, o que eu fiz de mais importante em 2000, até me lembro bem, aquele que tornou obrigatório que todos os novos bairros
somente seria autorizado a sua regularidade a partir do momento em que eles contassem com toda a infraestrutura, água, luz, asfalto, guia de sarjeta, iluminação pública, e que hoje não é só uma lei municipal, hoje é uma exigência do GRAPOAB, dos órgãos é uma lei maior. Então essa lei, com certeza, porque a partir daí, inclusive, houve uma resistência do próprio poder público, que quando construía um conjunto habitacional, eles não queriam ser enquadrados na lei. Eu me lembro bem, quando naquela época o Jardim Concórdia tem 1, 2 e 3, mas eles já faziam isso. Eles tinham feito o primeiro, estavam fazendo o segundo. E um dos empreendedores comentou comigo, você vai inviabilizar o loteamento em Araçatuba. Eu falei, mas não sei por que vocês estão me cobrando se vocês já fazem. Aí eles fizeram, porque faziam, e venderam num final de semana todos os lotes, porque aqui ficava um jardim, ficava bonito. Então, e deixou de ter aquele problema de falta de asfalto. É claro que o vereador, tecnicamente, ele não tem como especificar alguns detalhes, por exemplo, a grossura da camada de asfalto, alguns acabam fazendo uma casquinha de ovo, tal, mas que pelo menos, a partir dessa época, e depois que o Maluli asfaltou eu não estou fazendo campanha para o Maluli, né? Claro. Estou fazendo campanha política para o Maluli Neto, para o prefeito não, Dr. Jorge Maluli, porque ele já está morando lá no céu, né? Mas foi assim, Araçatuba, você pode ver, o que falta hoje é manutenção, é abandono, falta de zelo, isso é outra coisa, mas que pelo menos pouquíssimas ruas restaram aí sem asfalto. Esse foi um dos fatos que mais marcaram o desenvolvimento da cidade de Araçatuba e com certeza tiveram a participação da Câmara no período em que o senhor esteve aqui como vereador. Quais foram os fatos que marcaram a nossa cidade nesses 12 anos em que Ney Giron esteve como vereador de Araçatuba? Eu acho que o mais importante de todos foi um fato que não aconteceu. Pelo fato pelo cuidado que nós tivemos, na minha época já como vereador, eu não me lembro se em 2002, 2003, voltou à tona aquele assunto da venda do DAIA. E eu era líder do governo, do Maluli Neto, e eu não entendia que aquilo era positivo, desde que não feito às claras e com toda a transparência. Eu até acho que tudo que puder terceirizar, mas desde que com competência, sem explorar o consumidor. Então houve e tinha uma certa nebulosidade sobre esse assunto. Então eu me posicionei e o prefeito acabou desistindo disso, que depois foi motivo de... Eu não tenho nada contra o vereador que comentou isso, até gosto de muita gente, mas ficou uma conversa que teve um saco de dinheiro. Isso depois que eu já tinha saído daqui. Então, se é para fazer, vamos fazer de forma clara e transparente. Tem que fazer, eu até falo, porque o vereador tem que ser bem informado sobre a cidade. A malha, a rede de água e esgoto de Araçatuba é muito antiga. Tem lugar ainda que é de manilha, aquela manilha antiga, que é de cerâmica. Tem que fazer, tem que ter tecnologia. Precisa de investimento, né? Precisa de investimento. A prefeitura não tinha dinheiro. Então, se foi bom ou se foi ruim, agora cabe a avaliação de todo mundo. Então, eu entendo que essa foi uma das grandes polêmicas que, assim, não é o que aconteceu. Marcaram aquele período. Que marcou aquele período, contando também... no final, né, a cassação do prefeito, no último ano. Sim, no ano de 2008, que foi o ano do centenário de Araçatuba. Exatamente. E o seu último ano aqui na Câmara, né? É verdade. Isso, na verdade, para você foi o que mais marcou. Em 2008, o ano do centenário. Eu acho que o centenário, tirando aquele simbolismo dos 100 anos, que foi feita toda uma programação pelo atual prefeito, na época... houve lá algumas pessoas aqui de Araçatuba que se tornaram contra o direito de cada um, né? A gente vê e não defendendo e não estando aqui para fazer campanha, né? Como eu já te falei, para campanha ou estar enaltecendo um prefeito que já não está mais entre nós, mas ele trouxe a água do Tietê
que é uma benfeitoria que está sendo utilizada. E Araçatuba, agora nós estamos num período de recessão. Eu vi hoje na TV, parece que fazem 45 dias que não chove, com a expectativa de mais 60. Araçatuba, felizmente, pela teimosia, e olha que entraram no Ministério Público, nós vereadores, na época, que eu falo, aqui nessa casa eu fui situação e oposição. A situação, ela é cobrada. A oposição ela é mais cômoda, mas eu acho que tem que ter os dois lados. Né? Mas eu acreditava, né, como empresário, pelo desenvolvimento da cidade, acho que isso é pouco aproveitável. Os parques industriais de Araçatuba estão aí há 40 anos. Falava-se na época da utilização da água bruta, a água vindo na tubulação, passando pelo parque industrial, para a indústria que usam a água bruta para lavagem. Inclusive, criou-se a ideia de se fazer um parque industrial em frente do atual. Mas nada foi feito, mas o importante é que Araçatuba está sendo abastecida. E gente que falou, foi na justiça e hoje não toca mais no assunto, entendeu? Não quero me referir a nenhum nome específico, mas eu me sinto que foi mais uma vitória que colocou Araçatuba numa situação privilegiada, porque a maioria das cidades brasileiras tem problema de abastecimento de água. Falando agora das mudanças que marcaram a Câmara Municipal de Araçatuba entre 1997 e 2008, período em que o senhor foi vereador da cidade. Uma delas, sem dúvida, foi a redução no número de vereadores, de 19 vereadores na 13ª legislatura para 12 vereadores na 14ª legislatura. O senhor se lembra desse período? Como foi essa redução? Houve pressão popular? Houve polêmica aqui na Câmara para a diminuição do número de vereadores? Eu me lembro que na época a própria imprensa explorou bastante. Algumas pessoas interessadas em se promoverem politicamente. Eu votei a favor e eu consegui me eleger com 12, que não foi fácil. Tá? Só que hoje, assim, eu posso falar com bastante tranquilidade, eu falo que não é o número de vereadores que vai definir o trabalho de uma Câmara. É o equívoco total. Um jornal aqui da cidade, que eu prefiro não falar o nome, sempre explorou esse tópico de, tem que reduzir. Não, gente, se for, então, eu vou ser sincero, tanto faz ter 6 ou 30, não vai mudar muita coisa. O que tinha que mudar, que as pessoas têm que entender, e pouca gente sabe, que a Câmara Municipal recebe 6% do orçamento anual. Que é o chamado duodécimo. Isso são parcelas mensais. Então, se tiver... Eu acredito que com 12, Araçatuba, pelo meu entendimento, poderia ter 21. E te falo uma coisa, dificilmente uma pessoa com poucos recursos vai conseguir ser vereador em Araçatuba. Um dos motivos, até, entre outros, com certeza, a obrigação, o sentimento de dever cumprido, mas foi também que, de repente, em Araçatuba passou-se e isso acontece no Brasil, que é uma pouca vergonha, e mais sem vergonha que os políticos é o eleitor que vende seu voto. Então eu falei assim, para mim ser vereador eu tenho que pagar. Eu fiz um raciocínio bem simplista na época. O vereador ganhava por volta de R$5.000, eu não sei quanto que é hoje. Então você põe 50, é fácil de calcular. Em um ano 60 mil, 4 anos 240 mil. Como você vai ganhar em 4 anos a prazo um valor e você vai gastar o dobro disso à vista? Então eu falei, não é para mim, estou indo embora. Antes que o povo me tire, eu saio, não me candidatei mais. Eu vejo alguns absurdos, por exemplo, na minha primeira campanha você podia dar régua, caneta, boneca, camiseta. Brindes. São uns brindes que é uma coisa transparente. Se alguém usar a sua camisa, uma camiseta dessa de político custa R$10, 12. Uma caneta, R$1. Então era um brinde que era uma forma de lembrar, dele pôr a caneta no bolso, ir lá e votar. O problema é que hoje, não estou falando de Araçatuba, estou falando do Brasil, mas dizem uma cotação que um voto custa de R$100 a R$200, que é feito e que a justiça não pune, porque é difícil de provar, entendeu? Então eu vejo que essas mudanças, e não estou aqui para criticar, não, eu acho que
vai de cada um, faz aquilo que acha melhor, que acha que entende melhor para ser os seus objetivos, como você me perguntou, qual a sua intenção de tentar melhorar a vida da cidade e da população. Mas, infelizmente, eu vou falar de classe política. Com esses escândalos no Congresso Nacional, todo mundo está aí para servir o povo, não, estão para se servir. E esse ano a gente tem eleição, tomara que o povo acorde e comece a mudar isso, né? Ney, além do número de vereadores, outra mudança significativa aqui na Câmara foi no prédio do Poder Legislativo, né? Logo que o senhor entrou aqui na Câmara, o Poder Legislativo passou por uma grande reforma, né? Não é verdade. Inclusive, eu complementando só a resposta anterior, que eu fugi um pouco do assunto, eu entendo o seguinte: a solução para se criar uma economia e para sobrar dinheiro para o povo, como eu falei, é 6% do orçamento, baixa para 4%. Vamos falar caso de Araçatuba, 500 milhões o orçamento de Araçatuba, 6% dá 30 mil. Se baixar para 4, vai dar milhões, vai dar 20 milhões. Aí teve economia de verdade. Então, aí o que se faz? Coloca 21 vereadores, que vai ter maior representatividade. Eu entrei, aqui tinha, representando o nordestino e o negro, o José Américo. Tinha, na colônia japonesa, tinha o Nilo, o saudoso Nilo, tinha o Tadami, tinha advogados, nós tínhamos o doutor Normanha, que era médico, o doutor Nelson Reis Alves, que era delegado regional de polícia. O nível da Câmara era mais diversificado. Então, hoje, eu entendo que seria importante, sim, as pessoas tinham que ter coragem, apesar de que é uma medida, seria ser uma medida constitucional, parece que é uma lei maior, mas que pelo menos, já que a lei não permite, que as câmaras gastassem menos dos 6%, que pode, ela não é obrigada a gastar, ela é obrigada a receber. Aí nós teríamos uma economia verdadeira. E essas medidas, na época, Ministério Público, eles estavam equivocados. E a gente falava, olha, o ideal é diminuir o percentual de 6 para 4, e não o número de vereador, porque pode diminuir para 5, vai continuar custando 6%. Com relação à Câmara, houve uma polêmica. Nós vamos fazer, o prédio era bem precário, eu lembro que o presidente era o Carneiro, eu, por um acaso, fui ser o segundo secretário. Eu nunca tinha entrado na Câmara dos Vereadores. Eu entrei aqui segundo secretário. E hoje tem votação eletrônica, uma modernização. Na época, a chamada era... As votações eram feitas nominalmente. E existe alguns tipos, algumas modalidades de votação. Por exemplo, a votação simples, com quórum qualificado, ou a votação com maioria dos presentes, e o secretário que orientava o presidente, né? E o Carneiro já tinha sido vereador, mas ele perguntava para mim, como que é isso? E fora a assessoria do Toninho, do Gilberto, do pessoal que sempre deu aquele apoio para nós. Os servidores da Aqueles casa. servidores que, nesse aspecto, eu acho que o maior patrimônio dessa Câmara dos Vereadores são os servidores, desde a época que eu estava lá até hoje, que são profissionais do trabalho, não tem aqui vestir camisa desse ou daquele, todos são tratados de forma igual, né? Então tinha aquelas votações, eu tinha que saber alguns procedimentos que o segundo secretário fazia a parte técnica, né, de orientação para o presidente. E o primeiro secretário era o Hernandes, com aquele vozeirão dele, né, ele lia os projetos, aquelas coisas. Depois eu vim a ser também o primeiro secretário numa outra oportunidade. Numa outra oportunidade. Uma outra mesa diretora. E eu vejo, falando de votações, por exemplo, aqui quando eu entrei, tinha votação secreta. Eu não me lembro quem foi o vereador, autor desse projeto, mas eu votei a favor, porque acabou com esse negócio de, por exemplo, eleição de Câmara, de presidente, essas coisas, era tudo secreto. Então passou a ser uma coisa aberta, transparente. Então, em que pese que o povo nunca está satisfeito, porque sempre o dinheiro, a nossa economia, um país pobre, sempre está faltando alguma coisa. Mas a Câmara de Araçatuba, eu entendo que ela evoluiu bastante nesse sentido. O senhor foi primeiro secretário, foi segundo secretário, almejou a presidência da Câmara Municipal de Araçatuba? Em algumas oportunidades, porque assim, dizer, não quero, mas houve até algumas dessas possibilidades, principalmente quando eu fui líder do Maluli por 8 anos na Câmara. Então, como líder, naturalmente,
isso me colocava como um potencial candidato, porque a política é assim. Até no Vaticano tem política. Só que eu sempre tive a minha atividade profissional como empresário e a Câmara dos Vereadores, eu não seria um bom presidente e eu nem teria tempo para isso. Então eu optei por não me candidatar a presidente da Câmara nunca. Ney, em 2007, no seu último mandato parlamentar, o senhor se licenciou por 10 dias aqui da Câmara Municipal. Por quê? Como foi esse afastamento das atividades parlamentares? Então, essa é uma informação que é até importante para quem está nos ouvindo, para nos assistindo. É o seguinte, eu fiquei por 10 anos, eu sempre me meti a jogar futebol, esportista, sou formado também, sou professor de educação física, embora eu nunca tenha dado aula, e administração de empresas também, né? Que é a minha atividade principal. Eu tive um problema de coluna, fiz uma ressonância, apareceu uma hérnia de disco. E eu tratei por muito tempo e periodicamente voltava, eu sentia muitas dores, dor de cabeça, dor nas pernas, dor nos braços, e sempre tratando com ortopedista. E na época eu procurei o médico, vou até falar porque de repente as pessoas podem, quem tiver esse problema, dizem que ele é muito mais comum em mulheres. Eu fui no Dr. Sérgio Ericura, que era um neurologista. E ele, a princípio, já disse o diagnóstico. Falou, olha, se a hernia de disco, por ser lombar, S4, L4, S5. Até decorei o lugar. Falou, você não poderia ter dor nos braços, porque a dor seria irradiada pelo nervo ciático para as pernas, não para os braços. Ele falou que esse formigamento, essas coisas que você tem fibromialgia. Aí eu precisei tomar uma medicação que dava muito sono, que era assim, tipo de dar uma desacelerada. Câmara, era... Que ano que foi isso? 2007. Já estava envolvido com futebol, na época eu tinha sido vice-presidente do AIA, do Dunga, depois fui presidente do AIA, depois tinha fundado o Atlético, que é o Tigrão, fui embora, já acabou o time. Agora eu sou presidente do Andradina Esporte Clube, estou morando em Andradina e aqui em Araçatuba. Estou optando, estou morrendo de dor no coração, mas acho que eu vou mudar definitivamente para lá. De cidade. Mas o problema foi por conta dessa fibromialgia, que eu tratei, eu cuidei, e graças a Deus, é uma doença sintomática, ela tem muito a ver com o emocional, com o estresse. Graças a Deus, faz muitos anos que eu não tenho mais esse problema. Não precisou mais se licenciar das suas atividades? Foram só 10 dias. Quem eu lembro até que assumiu foi o Luciano Gomes, o vereador. Em 10 dias ele fez um monte de projetos, inclusive se elegeu na outra. É meu amigo, sabe? Eu acho que eu precisava cuidar, a gente tem que cuidar da nossa saúde, porque... e foi só por esse fato, um problema de saúde. Afastado da vida política já há 10 anos, Ney Giron, o senhor tem acompanhado o trabalho aqui da Câmara Municipal de Araçatuba? Continua acompanhando a política da nossa cidade? Muito pouco. Eu assisto a TV Câmara às vezes, quando eu estou aqui em Araçatuba. Eu não leio mais jornal, eu leio só um, porque vai lá em Andradina, e tem mais a ver com a cidade de Andradina. Então, eu acompanho muito pouco. A política local, e eu tenho como eleitor, porque eu sou um eleitor privilegiado, porque eu vi a política do outro lado, sendo um vereador de situação, de oposição, e, por exemplo, eu sou um crítico da atual administração, que eu reputo como uma das mais fracas da história. O que eu estou falando... o meu direito de pensamento é constitucional, não estou aqui falando da pessoa do prefeito, da administração atual, mas eu entendo que ela é muito fraca. Isso como eleitor. Eu tenho aqui vários amigos vereadores que eu respeito, alguns foram vereadores comigo, mas a gente está vendo um desequilíbrio dentro da Câmara dos Vereadores. Tem um de oposição e o resto, praticamente, com raras exceções, agora... ultimamente mais alguns que um ou outro vai se debandar, né? vai fazer o trabalho da independência, mas assim a gente percebe que esse custo-benefício, porque ser vereador de situação não é crime, não é nada de errado, desde que o prefeito dê o respaldo e às vezes eu lembro quando eu era vereador de oposição, eu não conseguia podar uma árvore, porque eu era crítico, eu era chato.
Então, eu fazia o meu trabalho de mostrar, de botar o dedo na ferida. Só que, e isso é a minha opinião, eu respeito o posicionamento de cada um, eu repito. Só que eu não estou vendo esses vereadores que apoiam o prefeito, o que eles estão levando de vantagem? Porque agora diz que vai começar um trabalho de asfaltamento da cidade, foi pedido um empréstimo, só eu não vou entrar muito no fato político, mas pediu um empréstimo de 14 milhões para o governo do estado, empréstimo. O governo do estado sempre fez o repasse de graça e vai pagar 20. Então, agora a cidade começou algumas obras, e daí? Perdemos o âmbito cirúrgico para Penápolis. Então, a nossa cidade está muito fraca de força, não tem força política. E isso me deixa chateado. E para aqueles vereadores que eu tenho contato, falo, olha, você vai me desculpar, mas na minha opinião, como eleitor, tá? Não, respeitando o mandato de cada um, não tem contrapartida. Você fica aí agradando, votando a favor de tudo, dizendo amém para esse prefeito. Claro que quando o projeto é bom, você tem que aprovar. Mas, infelizmente, então, por isso... Porque na nossa época, o pau quebrava aqui. Nós tínhamos uma oposição ainda que minoria e o pessoal cobrava. E eu era líder, só que eu lembro dos embates com o ex-prefeito Sidney Cinti, que era a situação, depois era a oposição, virou situação. Um dia quase chegou a vias de fato com a vereadora, na época, a Edna Flor, que era uma combatente. E realmente era importante o trabalho dela, de outras pessoas. Infelizmente hoje, né, não entendo, gosto muito dela como pessoa, eu não critico ela, porque vice não manda nada, mas assim, falta um pouco disso. Não é baixaria, gente, eu acho que o vereador tem que ter educação, tem que ter respeito pela população, mas eu entendo que falta um pouquinho mais de cobrança, porque a cidade não está boa. Nós, 1 ano e meio, eu não vi uma indústria se instalar em Araçatuba, nenhuma. Eu vi fechar um monte. E cito como exemplo, na Mário Covas, onde eu tenho a minha empresa, fecharam todas as empresas daquele quarteirão, só ficou a minha. Não sei até quando, estão sobrevivendo. Mas, assim, uma política nova, uma coisa nova, um prefeito que diz que ia administrar uma cidade como administra a empresa dele. Será que é um pouco diferente? Então, o que a gente cobra como eleitor, porque eu sou eleitor, então, o que a gente quer para a nossa cidade, e agora que a gente espera que pelo menos a gente consiga eleger deputados de Araçatuba e no mínimo da nossa região. Porque a gente só tem o Roquinho Birigui, que faz tempo, né? Faz um bom trabalho, mas pouco tem feito aqui, porque o retorno político dele tem sido pouco, e claro, não vai ficar insistindo nisso. Então, tomara que o eleitor de Araçatuba, ele acorde Araçatuba. Aí eu tenho pelo menos a vontade de acompanhar de novo, porque infelizmente, para passar assim, ficar constrangido, passar raiva, porque o eleitor fica bravo, ele quer a cidade melhor e as coisas não estão acontecendo como a gente quer. Ney, estamos chegando ao final dessa entrevista e eu gostaria que o senhor fizesse um balanço, a sua avaliação do papel que vem sendo desempenhado pela Câmara Municipal de Araçatuba ao longo desses 70 anos de história. Não, ela como eu falei, ela é sazonal. Tem época que foi sempre muito importante. O Nelson Reis Alves, que eu tive o prazer de ser vereador, já era bem mais antigo que eu, que também já não está entre nós, ele dizia que quando a Câmara era Eu procurei saber a história da Câmara, de conversar, e esse papel que vocês estão fazendo, né, de ouvir as pessoas, é legal, porque daqui 30, 40 anos alguém vai falar, quem foi o vereador, provavelmente eu vou ser um nome de rua, espero ser merecedor disso, né, mas é bacana, muito de parabéns pelo trabalho de vocês. E o Nelson Reis Alves dizia que tinha sessão que o vereador ia, ele era delegado, ele falava assim, o pessoal ia de revólver, a Câmara era na Praça Rui Barbosa, ali onde no começo do calçadão. Então, talvez isso não caberia hoje, até pela própria legislação, mas ao longo, né, esse debate, a importância da Câmara, infelizmente, em alguns momentos, muita gente deixou, como eu falei agora há pouco, de pensar na população e pensar só no interesse pessoal. Então, isso não pode ser. Mas, de forma geral, a gente sabe que a democracia é assim. Se o povo vota mal, ele vai receber como retorno um serviço de má qualidade,
de pouca cobrança, de pouca representatividade. Mas eu vejo como muito positivo no Estado Democrático de Direito a existência das câmaras de vereadores. E eu falo e eu repito, se possível tinha que aumentar essa representatividade para 21, aí sim, fazer uma medida lá e baixar de 6 para 4 o percentual de 4% para ter economia de verdade. Mas eu quero, de forma geral, saudar todos aqueles que foram vereadores comigo, os atuais vereadores. Se eu dei alguma alfinetada aí, que sirva como reflexão, porque eu falo como um eleitor que tem a experiência de ter passado nessa casa com muito orgulho durante 12 anos. Está certo, e assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Câmara 70 Anos. Mais uma vez, Ney Giron, obrigada pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos sempre às ordens. Obrigado, eu que agradeço. E obrigada a você pela audiência e até o nosso próximo encontro.